Muito bom dia para você que está aqui, ó, ligadinho na TV Mar. Seja muito bem-vindo. Nós estamos começando agora o programa Bem Assim. Eu sou Mara Almeida e que prazer enorme é começar a semana com a sua companhia aí do outro lado da telinha, aqui ó, juntinho, coladinho com a gente. Isso é muito bom. E hoje aqui no programa nós vamos falar sobre bichectomia, esse procedimento que está fazendo aí a cabeça, o rosto de muita gente, viu? Tem uma galera super interessada, a gente vai falar já sobre ele. Nós também vamos falar sobre conjuntivite. Maceió está sofrendo um surto nos últimos meses e a gente vai ficar bem atento também com todas as dicas sobre essa doença. E também vai acontecer agora em março um simpósio sobre a doença ELA, e nós também vamos falar aqui no programa sobre esse assunto. Muita coisa boa e eu estou contando com você, então não sai daí porque o Bem Assim está começando agora. Muito bom dia mais uma vez para você, ó, que está aqui ligadinho na TV Mar, seja pelo canal 25 da NET, pelo portal gazetaweb.com, pelo nosso aplicativo da TV Mar, ou quem sabe ainda pela nossa fanpage lá no Facebook, que também transmite toda a nossa programação ao vivo. Seja muito bem-vindo, é muito bom ter você aqui com a gente. Eu também quero até aproveitar para te convidar para estar conosco nas nossas redes sociais. Caso você ainda não nos siga, não nos acompanhe, nós estamos lá no Instagram com o perfil @tvmarcanal25 e também lá no Facebook, como eu acabei de falar, com a nossa fanpage. É só você buscar lá TV Mar, que você vai poder nos achar, vai poder conferir um conteúdo exclusivo dos bastidores de toda a programação aqui da TV, que é feito com muito carinho para você que está do outro lado da telinha, tá? E olha só, a gente já começa o dia com informação aqui no Bem Assim. Pois é, a dica é evitem a Avenida da Paz, tá tendo um protesto dos motoristas de aplicativo, tá, gente? Eles, aplicativo de transporte particular, como o Uber e o 99 Pop. Eles estão fazendo esse protesto contra o projeto de lei de número 28, que vai voltar para a Câmara para ser votado. Os motoristas, eles criticam alguns itens que constam nesse projeto de lei, principalmente a obrigatoriedade da placa vermelha. Aqui em Maceió são cerca de 5 mil motoristas cadastrados nesses aplicativos. E aí, qualquer novidade, você continua aqui atento na nossa programação, que nós voltamos a falar e traremos mais informações sobre esse assunto, tá? Agora vamos falar sobre bichectomia, gente, esse procedimento que ele promete deixar o rosto mais fininho, que tem ganhado cada vez mais adeptos, entre eles as celebridades. E aí, para conversar com a gente sobre esse assunto, não tem outra pessoa não, melhor para falar com a gente sobre harmonização orofacial, Palmira Santa Rosa, seja muito bem-vinda. Obrigada. Aqui eu venho assim mais uma vez. É um prazer estar aqui sempre. Ai, saudades. E aí, vamos começar então explicando o que é a bichectomia para o pessoal de casa? Certo. A bichectomia é uma cirurgia que a gente remove a gordura da bola de bichar, que ela está localizada nessa regiãozinha que dá um volume na sua bochecha. Então, a cirurgia, ela é feita dentro do consultório odontológico. A gente faz uma incisão, né, um corte de mais ou menos 1 centímetro, bem pequenininho, por dentro da bochecha. Então, é uma cirurgia que para a gente, dentista, né, cirurgião dentista, é mais simples, talvez, do que uma extração de dentes. E é uma cirurgia que a indicação, ela é funcional para quem morde a bochecha. Então, se você tem um volume muito grande dessa gordura, você vai acabar, na sua mastigação, mordendo a bochecha por dentro e vai ferindo. Isso pode até causar câncer. Então, porque fica aberto, né, o ferimento. Isso, qualquer ferida que você fica sempre expondo ela pode virar um câncer, né, dependendo de vários fatores. Então, a gente pode fazer a cirurgia para remover a gordura e, de forma funcional, a gente vai tirar esse problema do paciente morder a bochecha. E tem um benefício estético, que você vai ficar com o rosto mais fino. Mas, para isso, tem que ter uma boa indicação, porque a cirurgia, ela remove a gordura localmente, né? Ela tem uma regiãozinha que vai fazer um efeito. E, às vezes, as pessoas têm o contorno do rosto bem arredondado. E aí acha que a bichectomia vai afinar o rosto inteiro. Todo. Não é. Ela vai afinar numa região específica, que é onde ela está localizada,
E aí tem que ser feita uma avaliação bem criteriosa com o cirurgião dentista para que tenha um resultado da forma que o paciente está esperando, né? E, Palmira, não é um procedimento então tão invasivo, né? Como muita gente às vezes até acha que é. Isso. É como eu falei, é mais simples, né, para nós, cirurgiões dentistas, como uma extração de dentes. Mas o pós-operatório, ele é similar à extração de dentes. Então, pode ter um pouco de edema, pode ter muito, edema é o inchaço, você ficar com o rosto bem inchado. Dor você não sente, porque a gente faz toda a medicação certinha, mas vai ter um pouco de edema e pode ter um pouquinho de hematoma. Então, algum lugarzinho pode ser que fique com um hematomazinho, mas assim, coisa que em 15 dias você já está bem recuperado, você já está começando a ver mais ou menos os resultados. O resultado você vê definitivamente com 3 meses após a cirurgia e o resultado é definitivo. Essa gordura, uma vez que você remove, ela não volta mais para o seu rosto. Então, não tem essa possibilidade de volta, né? Não, porque assim, as pessoas às vezes confundem muito. A gente tem 2 tipos de gorduras no nosso rosto. Nós temos a gordura de sustentação, que é a gordura que está superficialmente na nossa pele. Essa gordura, se você engordar muito, ela vai aumentar. E se você emagrecer muito, ela vai diminuir. Então, a gente tem vários exemplos, como o Leandro Hassum, que é aquele comediante que era bem obeso. E aí ele perdeu bastante gordura, né? Ele perdeu bastante peso, ele fez uma cirurgia e perdeu muito peso. Com isso, ele perdeu as gorduras que sustentavam a pele dele. E ele teve um envelhecimento muito precoce. Então, ele envelheceu uns 10, 15 anos depois que perdeu essa gordura. Então, essa gordura, sim, você vai ter um envelhecimento. Essa é a gordura superficial. A outra gordura que nós temos são compartimentos de gorduras envoltos por uma cápsula que estão mais profundos na sua pele, que uma dessas gorduras é a bola de Bichat. Então, ela está profundamente na sua pele. A gente tem um músculo, que é o masseter, que é esse músculo enorme aqui no nosso rosto. Então, ele está por trás desse músculo. Uhum. Então, a bola de Bichat, ela não sustenta a sua pele. Às vezes, as pessoas ficam com medo por causa da polêmica que foi surgida em volta desse assunto e acham que, eu não vou fazer a cirurgia porque eu vou envelhecer. Ninguém sabe como é que vai ser daqui a 10 anos. Minha gente, a gente sabe como é que vai ser, porque essa cirurgia, ela teve o boom agora, né, a bichectomia, mas ela é feita há muitos anos já. Então, há muito tempo a galera já fazia. Mesmo antes desse boom, E né? se fosse por esse motivo, a gente tem na nossa família, com certeza, pessoas acima de 70 anos, por exemplo. E essas pessoas não fizeram a bichectomia e tiveram envelhecimento. Por quê? Porque o envelhecimento ele não está diretamente ligado à bola de Bichat. Na verdade, ao longo do tempo, a bola de Bichat ela vai atrofiando um pouco. Então, ela não vai representar um envelhecimento no seu rosto se você fizer a cirurgia. Muito bom, né, gente? A gente sempre vai aprendendo aqui. Eu gosto bem assim por causa disso. A gente sempre vai aprendendo e tal. E outra coisa, precisa ter algum cuidado antes, então, da cirurgia? A gente, em alguns casos, a gente pode fazer uma profilaxia medicamentosa, fazer umas medicações já com analgésicos, com anti-inflamatórios, para que durante a cirurgia você já saia com o efeito da medicação. Não precisa de nenhum exame específico antes da cirurgia. O exame que é necessário é só a anamnese, que é o exame clínico, né? A gente fazer a avaliação no consultório. E após a cirurgia tem os cuidados com bastante compressa, porque quando a gente tem edema, né, tem um inchaço, a gente precisa de compressa gelada. Então, a gente recomenda fazer compressa gelada, toda a medicação sendo tomada da forma correta e não fazer nenhum esforço, não falar muito, não mastigar muita comida nos primeiros dias pastosas, bem maciazinha, para que você não force muito essa região e não aumente o edema. Então, quanto mais cuidados o paciente tiver, mais rápida é a recuperação. Vai ser a recuperação e logo você vai poder estar aí, sorrindo, falando à vontade. Palmira, você falou sobre a questão da indicação, né? Para quais casos todo mundo pode fazer ou não? Aqueles casos que você falou, eles realmente são mais indicados. Quando vai no consultório, que a pessoa ali vai ter a certeza de que vai fazer ou não a cirurgia. Exatamente. Então, quando o paciente vai para avaliação, a gente vai levar em consideração algumas
coisas, por exemplo, a saúde geral dele. Então, se o paciente tem diversos problemas de saúde e a cirurgia naquele momento, ela talvez não seja indicada. É melhor a gente esperar o quadro daquele paciente melhorar para a gente poder fazer a cirurgia. Além do estado de saúde, tem a indicação correta, por exemplo. Se o paciente, a gente na avaliação percebe que a gordura dele é muito mínima, às vezes a gente vê que realmente o padrão de beleza ele é bem exigido, né, na nossa sociedade. Então, muitos modelos às vezes me procuram e a gente sabe que a modelo já tem um peso bem abaixo, às vezes, do normal, né, da idade e da altura daquela pessoa. E aí, na avaliação, ela já não tem muita gordura e quando eu vou palpar, eu vejo que não tem volume da bola de Bichat. Então, eu não vou fazer uma cirurgia, a pessoa se expor a uma cirurgia para tirar uma quantidade mínima e não vai fazer efeito nenhum estético nela. Então, ela não tem a característica de morder a bochecha, ela queria só para estética. Então, eu não faço, porque não vai ter resultado visível nessa situação. Então, quando eu faço a avaliação, que eu vejo que realmente o volume de gordura, ele vai dar um resultado, aí eu faço a cirurgia. Nos casos, por exemplo, paciente que já tem muito peso, já é bem gordinho, já está acima do peso. Isso, que é praticamente o oposto, né? Isso. A pessoa ali que ela está com peso já, né, ali no limite, para aquela pessoa que já está acima do peso. Isso, a pessoa que está acima do peso, eu até faço a cirurgia, porém, eu deixo claro que ele tem outras gorduras. Essa pessoa tem aquelas gorduras que eu expliquei antes, de sustentação. Então, todo o rosto da pessoa, do paciente, ele já tem gordura. Então, vai dar um rosto mais arredondado. A bola de Bichat, ela vai dar um efeito só naquela regiãozinha. Então, esteticamente, a pessoa que está muito acima do peso, o resultado não é tão visível. Então, eu sempre deixo claro, às vezes o paciente quer ver como é que seria o resultado, então se ele tiver em condições de saúde eu faço, porém já deixando bem claro que os resultados em quem está acima do peso não é tão visível. Certo. Então, para a gente fechar, quais são as vantagens, benefícios, quais as dicas para o pessoal de casa que se interessou e que quer fazer? Então, as dicas e as vantagens, né, é que essa cirurgia é uma cirurgia bem segura, então sendo feita com um profissional que esteja qualificado, capacitado, você tem segurança, né, para fazer a cirurgia e o resultado bem indicado, ele é sensacional. Então, para o paciente que muitas vezes não consegue nem mastigar direito, porque sempre está mordendo a bochecha, é fantástica a qualidade de vida que tem, que é inexplicável, né? Muitas vezes a gente deixa de comer uma carne, uma coisa mais que necessita de uma mastigação mais vigorosa, porque você está com a ferida na bochecha. Então, é uma qualidade maravilhosa que você vai ter. E benefícios estéticos também. Então, às vezes a gente tem uma autoestima lá embaixo, porque a gente sempre acha que está mais gordinha por causa do nosso rosto, e isso vai fazer com que você se sinta melhor. Eu sempre gosto de deixar claro que os procedimentos estéticos, eles são legais quando bem indicados para você se sentir bem, porque a gente se sentir bem é melhorar a nossa vida, é melhorar a nossa autoestima, né? E outras coisas na nossa vida vão melhorando também quando a gente está bem, né? Isso então, mesmo. Essa seria a minha dica, que você procure um profissional, faça uma avaliação e se sinta melhor, que é o que importa. E caso o pessoal queira fazer com você, Palmeira, como é que eles podem entrar em contato? Vamos passar tudo aí, redes sociais, site, fique à vontade. Então, tem o meu site, que é doutorapalmira.com. Tem o meu Instagram, que é @dra.palmirasantarosa. E tem o meu Facebook, a minha fanpage também, que é Doutora Palmira Santa Rosa. Quem quiser falar um pouco mais e agendar, pode entrar em contato com o número 99809-7207. Isso mesmo. E aí você vai poder comentar, vai poder conversar com a Palmira, pegar mais dicas, enfim, marcar sua consulta. Fique à vontade. Muito obrigada pela sua presença aqui. Muito bom mesmo. Sempre. Maravilhosa. Quantas dicas, né? Quanta gente aprendeu aqui hoje. Muito obrigada. Amo e volte esse sempre. programa que sempre passa muitas informações para as pessoas que estão assistindo. Já vamos marcar aí, já vamos pensar na próxima pauta. Tá bom, obrigada. E olha só, você que está aqui, ó, ligadinho com a gente, não vai sair daí ainda. Tem muita coisa boa para rolar aqui no programa e eu estou contando com a tua companhia. Volto já já.
vida app é brincar na chuva, mas também é ser atendido com agilidade. Ter uma vida app é jantar com quem você ama, mas também é contar com a maior rede pediátrica do Norte e Nordeste. Ter uma vida app é ganhar vários likes e também usar tecnologia de ponta para diagnósticos precisos. Ter uma vida app é ser feliz e cuidar do sorriso. Para ter uma vida app, faça a App Vida. A App Vida faz bem para você. Com a sua contribuição, mudamos Maceió para melhor. Mas o trabalho precisa continuar. Aproveite os descontos e pague seu IPTU na cota única até 29 de março. Ou, se preferir, parcele em 10 vezes. Retire seu boleto em maceió.al.gov.br. Pagou, fez, pagou, faz, pagou, vai fazer mais. Vai fazer mais, com fé em Deus. Prefeitura de Maceió. Você sabia que qualquer pessoa pode ter o vírus HIV, que é o que causa AIDS? A única maneira que a gente tem de saber se temos ou não é fazendo o teste. O teste é rápido, seguro, sigiloso e ele está disponível no serviço de saúde. Cuide bem de você e de todos que você ama. Faça o teste de HIV/AIDS. Apoio Organização Arnon de Melo. De todos os resíduos produzidos numa cidade grande como São Paulo, você sabe qual percentual vem da construção civil? Fique sabendo, a construção civil é uma atividade que causa muito impacto ambiental, tanto pelo consumo de materiais, energia, água, emissão de gases, quanto pelos resíduos gerados, o conhecido entulho. De todo o lixo produzido na cidade de São Paulo, o que vem da construção civil pode chegar a 70% do total. Dá para acreditar? Cerca de 10 mil toneladas de entulho são descartadas nos aterros sanitários diariamente. Essa enorme quantidade de resíduos produzida nas construções está ligada a alguns fatores, como o desperdício de materiais, a não utilização de novas tecnologias e a falta de qualificação do trabalhador. E tem mais, um grande problema é a destinação desse entulho, que muitas vezes acontece de forma totalmente irregular, gerando novos problemas como a contaminação de mananciais, assoreamento de córregos e rios e a depredação da paisagem natural. Não é incomum haver nas cidades várias áreas conhecidas como botaforas, onde todo esse entulho forma verdadeiras montanhas de sobras de concreto, tijolo, argamassa e ferro. Procure se informar sobre a destinação final do entulho quando chamar alguma caçamba para remoção. É necessário também que se organize em cada município um eficiente sistema de coleta, transporte e descarte regular, além da fiscalização. Os resíduos da construção civil ainda podem ser reciclados e reutilizados, como, por exemplo, em pavimentações, o que reduz a extração de matéria-prima e diminui a produção de entulho. Fique sabendo! Vai esperar o fiscal bater na porta da sua empresa? As consultorias do Sebrae Tech evitam multas. Se o seu negócio precisa de consultorias em saúde e segurança no trabalho, licenciamento ambiental e outras melhorias, obrigatórias ou não, procure o Sebrae. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Já que você vai morar ao lado de uma área verde, diga oi para seus futuros vizinhos. Residencial Comendador Gutenberg Breda. Exclusividade por dentro e muito verde por fora. Apenas 36 apartamentos com até 3 suítes, sendo uma master. Área de lazer completa em frente a uma área verde preservada. Na parte mais nobre da gruta, perto de tudo e de todos. Construção Telezil. Vendas Imóvel. Estamos de volta aqui com o Bem Assim e agora nós vamos falar sobre um simpósio internacional sobre esclerose lateral amiotrófica, a ELA, Alagoas em Movimento, que vai acontecer aqui em Maceió entre os dias 3 e 5 de março. Já, esse evento vai acontecer lá no auditório do Jatiuca Hotel e Resort. E aí, para falar sobre essa iniciativa, eu estou aqui com o Axel Cofré, ele que é membro da organização e também
PhD. Muito bom dia, seja muito bom bem-vinda dia. aqui ao Bem Assim. Muito bom dia, obrigado. Vamos começar então falando sobre recentemente, né, que o Ministério da Saúde ele liberou recursos para equipar um laboratório para pesquisa sobre a ELA aqui em Alagoas. Como é que foi isso? Como é que foi esse processo, Axel? Explica para a gente. Exatamente, isso para a gente é um feito enorme para o estado de Alagoas, né? Não existe hoje em dia um laboratório que estude células-tronco aqui, né? Vai ser o primeiro laboratório, que vai estudar a esclerose lateral amiotrófica, que é uma doença devastadora, né? Para quem não sabe, é uma doença, ela é neurodegenerativa, então é uma doença que ataca o sistema nervoso, a pessoa não perde todos os movimentos do corpo, mas ela não perde a consciência, ela continua totalmente consciente, mas tem toda a paralisia do corpo. O caso mais conhecido é Stephen Hawking, que é um físico inglês, né? Ele tem essa doença e durante o processo da doença, a partir do diagnóstico, a pessoa tem, em média, de 3 a 5 anos de expectativa de vida. Então, a expectativa de vida é muito curta, realmente. Então, a gente precisa de recursos para estudar e conseguir entender essa doença, porque não se conhece muito bem sobre ela. E aí, o Dr. Emerson Casado, que é um médico cardiologista aqui do estado de Alagoas, de Maceió, que é muito conhecido. E que é portador da ELA, Que é portador da ELA, exatamente. Ele veio com uma demanda para a UFAL, pedindo se existia essa possibilidade de montar um laboratório de pesquisa aqui no estado, né? E junto com outros professores, que é o professor Marcelo Duzioni, que é o coordenador do projeto, eu sou vice-coordenador do projeto de pesquisa, a gente escreveu um projeto de pesquisa e junto com a FAPEAL e o Dr. Marco Firiman, que ele é secretário do Ministério da Saúde, com essa articulação a gente conseguiu a aprovação desse projeto de pesquisa. Foram aprovados mais de R$2 milhões, então agora a gente está em processo de captação desses recursos. O projeto foi aprovado, mas a gente não tem esses recursos ainda disponíveis para utilização. Mas assim que a gente tiver esses recursos disponíveis, a gente vai começar com o processo de montar o laboratório. A ideia desse laboratório é a gente trabalhar com a esclerose lateral amiotrófica, mas o nosso modelo de estudo vai ser as células-tronco. Então a gente vai usar células-tronco para tentar entender como essa doença funciona. Mais especificamente, a gente vai testar possíveis drogas para terapias de esclerose lateral amiotrófica. Hoje em dia existe uma única droga para esclerose lateral amiotrófica. Essa droga é o Riluzol, ela é uma droga que ela aumenta a expectativa de vida de 3 a 6 meses. Então é muito baixo. Ainda é muito pouco, né? Muito pouco, exatamente. Esse medicamento não é muito eficiente e não existe nenhum outro tratamento que possa prolongar mais a vida do paciente. Então, esse laboratório ele vem para tentar contribuir com outros laboratórios internacionais que estão fazendo o mesmo processo, de testar novas drogas. Aqui no Brasil, a gente tem uma vasta conhecimento de possíveis drogas terapêuticas, né? Na Universidade Federal de Alagoas, existe o pessoal da Química que tem muitas drogas que podem ser testadas. Então, a gente vai testar essas drogas em células-troncos que foram obtidas de pacientes que têm esclerose lateral amiotrófica. E aí, dependendo do seu potencial, isso vão continuar os processos de estudos futuros. Isso é um longo tempo, não é assim de um dia para o outro que a gente vai descobrir uma nova droga. Isso é um potencial, a gente pode vir a descobrir. É uma pesquisa, né, realmente. Exatamente, essa pesquisa demora anos até você conseguir pegar esse medicamento e esse medicamento ir para a prateleira efetivamente, sabe? São muitos anos de pesquisa. Mas é um grande começo para o nosso estado e é um grande começo para a esclerose lateral amiotrófica. Era exatamente isso que eu ia reforçar, sabe? Já temos um começo e isso já é tanto, né? Quando a gente olha para trás e vê quantas pessoas, por exemplo, sofreram com essa doença e nem ao menos tinham essa perspectiva. Exatamente. E a gente tem muito apoio da FAPEAL, né? Que é a Fundação de Amparo à Pesquisa daqui do estado de Alagoas. O Marco Firiman, que tem apoiado muito o nosso projeto e tem feito tudo possível para a gente conseguir esses recursos. E é o apoio do Dr. Emerson Casado, que tem sido fundamental para esse desenvolvimento. Para você ter uma ideia, quando surgiu a ideia do Dr. Do laboratório? A ideia do laboratório, a gente começou a possuir o laboratório, a surgir, e começaram a surgir alguns parceiros. Um desses parceiros é a Fiocruz do Paraná. A Fiocruz é uma sumidade em pesquisa no nosso país. E a Fiocruz do Paraná é um parceiro nosso de pesquisa.
E eles sugeriram a criação de uma rede nacional de pesquisa com esclerose lateral amiotrófica. Então, de um projeto que saiu da cabeça do Dr. Emerson Casado, está virando uma rede nacional de pesquisa. Então, isso é fantástico para a gente. E eu fico imaginando o quanto ele também esteja feliz com isso, porque o Emerson, desde que ele descobriu que ele é portador da ELA, ele vive uma luta incansável, né? Isso. De tentar sempre estar avançando nessa questão das pesquisas, dos medicamentos, das drogas, enfim. Ele tem vivido isso realmente com muito afinco, né? A vida dele hoje é lutar para que outras pessoas, e até mesmo para que o tratamento dele seja cada vez mais eficaz. Exatamente. Ele tem atuado ativamente dentro dessa área. Não é ele uma pessoa que ele abraçou essa causa, ele entendeu a condição que ele tem, ele abraçou a causa da esclerose lateral amiotrófica, ele está fazendo exatamente tudo o que é possível para conseguir uma melhora para o nosso país em relação à pesquisa, em relação à divulgação, em relação a acompanhamento do SUS com os pacientes. E não só para a esclerose lateral amiotrófica, outras doenças raras ele também está lutando para que tenha um centro de pesquisas, para que a gente consiga mais coisas, porque realmente são doenças raras. E as doenças raras, geralmente, elas são negligenciadas. Elas não têm muito recurso para estudo, pela quantidade de pessoas que são afetadas. Mas a quantidade de pessoas que são afetadas já é o suficiente para você ter uma pesquisa. Porque você não é só o paciente que é afetado. Você tem toda a família em volta que ela é afetada também com a doença. Então, se a gente conseguir descobrir novos medicamentos ou novos tratamentos que possam prolongar um pouco mais ou retardar o avanço da doença, isso já é um feito muito, muito grande para a gente. E é muito bonita mesmo essa atitude do Emerson, muito, enfim, é muito emocionante. E aí, através dessa questão do laboratório, foi que surgiu esse primeiro simpósio? Como é que foi isso? Exatamente. Esse simpósio, ele veio uma condição em paralelo ao projeto. Tá? Esse projeto ele não foi feito de um dia para o outro. Para a gente conseguir a aprovação desse projeto foi mais de um ano. Então, a gente ficou mais de um ano conversando com o Ministério da Saúde, enviando um projeto, até eles aprovarem esse projeto, que foi aprovado em dezembro agora do ano passado. Recentemente, Recente. Né? Por isso que a gente ainda está em trâmite de conseguir os recursos para a gente conseguir utilizar, mas ele está aprovado esse projeto. Paralelo a esse projeto de pesquisa, a gente conseguiu viabilizar um simpósio. Esse simpósio ele é financiado pela Organização Pan-Americana da Saúde. Então, junto com o Ministério da Saúde também, eles fizeram essa demanda para a gente para produzir um projeto de simpósio. Então, a gente escreveu um projeto de simpósio, submeteu a OPAS, que é a Organização Pan-Americana da Saúde. Aí, a comunicação entre o Ministério da Saúde e a OPAS, eles aprovaram esse projeto. E aí, a gente conseguiu recursos para trazer palestrantes de fora para fazer esse simpósio, que vai ser muito bonito agora em março. Pois é, e aí na programação, né, vão ter, até coloquei aqui, médicos e pesquisadores brasileiros e internacionais. Então, vai ser realmente um evento muito rico. Isso, exatamente. Uma das preocupações que a gente tinha com o desenvolvimento desse evento era a gente fazer com que ele fosse o mais possível mais pessoas serem atingidas. Então, não só pessoas que estão relacionadas diretamente com esclerose lateral amiotrófica, como pesquisadores ou estudantes. A gente queria que os pacientes também tivessem acesso, os familiares tivessem acesso, estudantes de graduação que não estão relacionados diretamente com a doença, com a pesquisa, tivessem esse acesso, e aí a gente montou um cronograma que fosse acessível a todo mundo. Então, nesse cronograma, a gente tem médicos, a gente tem nutricionistas, a gente tem pesquisadores. Esses 3 ramos, a gente consegue abranger vários tipos de níveis diferentes de conhecimento. Então, por exemplo, a gente tem, no primeiro dia, a gente vai ter o Fernando Gameleira, que é daqui do estado, que ele é muito conhecido, neurologista, o doutor Marco Chieia, que é de São Paulo, e a nutricionista Cristina. Eles 3 vão montar uma mesa redonda. Então, a gente vai montar uma mesa redonda para discussão da doença. Vai ser totalmente em português essa palestra. E as pessoas vão poder discutir depois a doença. Então, vai ser uma forma muito simples da doença, explicando como é a doença. Mas não vai ter só essa parte simples. A gente vai ter parte mais aprofundada de pesquisa. Vão ser várias palestras em inglês, mas as pessoas podem ficar tranquilas que vai ter tradução simultânea das palestras. Quem não consegue entender inglês vai conseguir entender muito bem as palestras e vai conseguir fazer perguntas, porque as perguntas podem ser feitas em português e o tradutor vai fazer a pergunta em inglês para o palestrante. Alguns desses palestrantes são dos Estados Unidos.
Então a gente tem pessoas da Carolina do Sul, do Colorado, do Arizona, e vai ter pessoal de Harvard, de Boston. O pessoal de Boston, eles são por videoconferência. Então nós temos dois tipos de palestras. As presenciais, onde o palestrante vai estar lá fazendo essa palestra, e as por videoconferência. Por que a gente optou pela videoconferência? Porque existiam palestrantes que eram muito bons, que a gente queria que tivesse aqui, eles tinham interesse de estar aqui, mas por motivos de calendário eles não poderiam estar aqui. Mas eles se ofereceram para fazer uma videoconferência. Então, por isso que a gente tem essas videoconferências. Então, um dos palestrantes, por exemplo, que é a Merritt, que é da Universidade de Massachusetts, ela trabalha com novas terapias, possíveis terapias. Então, ela tem mais de 15 terapias novas que podem um dia vir a ser usada para esclerose lateral amiotrófica. Então, a pessoa pode não entender nada da doença, ela vai começar a entender ao longo das palestras com os médicos brasileiros e depois das novas terapias com esses novos pesquisadores. Não só as novas terapias, que é a parte mais clínica, mas a gente também tem a parte de pesquisa. Outros pesquisadores, como o da Universidade do Arizona, o Ross Buchan, que é um dos que vem para cá, ele trabalha com uma molécula específica dentro da célula que pode estar causando esclerose lateral amiotrófica. Então, a gente tem desde a parte mais abrangente, que é a parte clínica, até a parte muito mais específica, que é a parte de pesquisa. Então, está todo mundo convidado que realmente vai conseguir entender tudo o que está acontecendo. Pois é, eu estou aqui impressionada como é um universo, né? Que a gente vai ali desde aquele diagnóstico que às vezes você acha que é uma coisa, né? Já está fechado ali, mas não, tem todo um universo por trás, onde as pessoas elas se aprofundam, elas pesquisam, elas estudam e elas tentam achar soluções cada vez mais eficazes para a doença. Eu estou impressionada e desde já parabenizo a toda a organização, a você, ao professor Marcelo Duziano. Marcelo, também pode passar meus parabéns para eles, vocês estão de parabéns mesmo por trazer esse evento de grande porte aqui para Alagoas. É bom ver como o nosso estado também tem crescido, porque não é só a gente daqui que vai participar, tenho certeza que vai uma galera de fora aí também, né? E o interessante desse simpósio, porque quando a gente fala na parte de ciência, de pesquisa, você tem simpósios que eles são muito específicos, tá? Você pode ter simpósios que são, por exemplo, só de uma única molécula que está dentro da célula fazendo um efeito. Então, só aquelas pessoas que trabalham com essa única molécula que conseguem entender a parte do simpósio. A gente tentou abrir ao máximo de público presente. E o interessante é que a gente vai ter pessoas que têm esclerose lateral amiotrófica. A gente teve uma boa procura de pessoas que têm esclerose lateral amiotrófica que estão interessados em aprender alguma coisa. Para eles, a inscrição é gratuita. Para eles podem ir com um acompanhante, que também é gratuito, ou com um familiar, que também é gratuito. E o simpósio ele é super acessível. As taxas que a gente colocou foi que as pessoas pudessem participar. Então, a gente tem diferentes taxas de inscrição. A gente tem para estudante de graduação, que custa R$60, para estudante de pós-graduação, que custa R$80, para profissionais da saúde, que custa R$100. Então, essas diferentes taxas, a pessoa entra no site, que é o www.alagoasemmovimento.com. Vou colocar aqui na tela. E nesse site você consegue fazer a inscrição no simpósio. Corra, porque tem poucas vagas. A gente abriu isso 20 dias antes do simpósio, então a gente tem mais 5 dias. A gente abriu pouco tempo antes do simpósio, mas as vagas são quase todas ocupadas. Pois é, então quero até aproveitar, vamos reforçar o convite, reforçar aí onde que vai ser, valor das inscrições, onde que eles podem fazer. E acho que também a gente jamais pode deixar de falar, sabe, que é um valor tão irrisório quando você vai estar ali aprendendo, enfim, tendo conhecimento com pessoas que estão estudando lá em outros países, sabe, que se dedicam muito com a tecnologia até maior do que a presente aqui no Brasil. Então, você vai poder aprender muito. Axel, fique à vontade, viu? Agora é o seu momento de fazer aí o convite para o pessoal. Muito obrigado pelo convite, mas é exatamente isso. Isso está sendo um evento grandioso para o estado de Alagoas. É a primeira vez que a gente consegue fazer isso no estado de Alagoas. Não só no estado de Alagoas, isso é representativo no Brasil inteiro. Então, ele está sendo imenso para a gente, ele está sendo um começo de alguma coisa muito grande aqui no estado, né? A gente tem todo o apoio da Prefeitura para fazer esse evento, da FAPEAL, do Ministério da Saúde, da OPAS, que está financiando esse evento. Então, a gente está muito bem amparado com relação a isso.
As inscrições são feitas através do site, que é o www.alagoasemmovimento.com. Tem uma parte lá embaixo que é inscrição, no começo da página que é inscrição. Se você clicar ali, ele abre uma página onde você tem várias categorias. Essas categorias são para portadores de ELA, que é gratuito. Então, um portador de ELA ele pode ir acompanhado de um familiar, também é gratuito para eles. Os estudantes de graduação, que custa R$60, estudantes de pós-graduação, que custa R$80, e profissionais da saúde, que custa R$100. Esse valor, para o tanto de conhecimento que você vai adquirir, realmente é um valor muito baixo. Ele vai acontecer no Hotel Jatiuca, dos dias 3 ao dia 5. No dia 3 vai ser apenas a parte da abertura. E no dia 4 e dia 5 a gente vai ter palestras o dia inteiro. Então, quem se inscreveu e quem vai se inscrever, vá preparado, porque vai ser o dia inteiro de um bombardeio de conhecimento. É uma imersão, realmente. Vai ser uma imersão muito grande de conhecimento. E vai ser ótimo para a gente e para todo mundo que vai participar. Isso mesmo. E aí eu queria até encerrar com uma mensagem do Dr. Emerson Casado, que ele deixou, ele pediu para a gente falar aqui, eu vou falar para vocês. Olha só, ele colocou assim: eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para convidar os alagoanos e os brasileiros em geral para que venham prestigiar esse evento, que é um marco para a história da esclerose lateral amiotrófica neste país. E também ele quer agradecer a todas as instituições envolvidas na figura do secretário do Ministério da Saúde, o alagoano Marco Firema, que não mediu esforços para tornar a nossa terra referência nacional nos estudos da ELA. E também agradecer a todos os veículos de comunicação que não têm se omitido em carrear por todo o Brasil essa nossa luta. Esse é o recado, né, do Emerson Casado, ele que é o presidente da Associação Dr. Emerson Casado, que é portador da ELA. Ele é um dos casos assim, mais famosos aqui no nosso estado e também no Brasil, porque a luta dele, né, tem se tornado realmente conhecida. A gente tem até, inclusive, um colega nosso, jornalista, também tem passado por isso, que é o Marcelino. A gente tem aí, toda a categoria tem se mobilizado, tem pensado em ações para sempre estar podendo ajudar o Marcelino nessa luta, que a gente sabe que não é fácil, né? E o Dr. Emerson, a participação dele não é só nessa parte de procurar quem faça, ele também faz. Muitos dos palestrantes que vêm, foi ele que convidou. Ele procura, ele passa procurando os pesquisadores, ele envia e-mail perguntando se eles têm disponibilidade, e isso ele passou para a gente via e-mail, e aí a gente fez toda a parte de organização do evento. Mas muitos dos palestrantes foi ele mesmo que pessoalmente convidou eles para estarem aqui. Isso é maravilhoso. Ele é maravilhoso e a gente ficou muito feliz por todo esse empenho dele. Axel, muito obrigada mais uma vez, viu? Parabéns, sucesso para você e para toda a equipe. Muito obrigado pela oportunidade. Que está trazendo esse evento aqui para a gente. Muito obrigado, vocês estão convidados. E olha só, você não vai sair daí não, ainda tem muita coisa para rolar que não vem assim. No próximo bloco, a gente vai falar sobre conjuntivite, que está tendo um surto aqui em Maceió, tá? Dessa doença. Então não sai daí que eu volto já já com mais informações. A vida app é brincar na chuva, mas também é ser atendido com agilidade. Ter uma vida app é jantar com quem você ama, mas também é contar com a maior rede pediátrica do Norte e Nordeste. Ter uma vida app é ganhar vários likes e também usar tecnologia de ponta para diagnósticos precisos. Ter uma vida app é ser feliz e cuidar do sorriso. Para ter uma vida app, faça a App Vida. A App Vida faz bem para você. Com a sua contribuição, mudamos Maceió para melhor. Mas o trabalho precisa continuar. Aproveite os descontos e pague seu IPTU na cota única até 29 de março. Ou, se preferir, parcele em 10 vezes. Retire seu boleto em maceió.al.gov.br. Pagou, fez, pagou, faz, pagou, vai fazer mais. Vai fazer mais, com fé em Deus. Prefeitura de Maceió. Você sabia que qualquer pessoa pode ter o vírus HIV, que é o que causa AIDS? A única maneira que a gente tem de saber se temos ou não é fazendo o teste. O teste é rápido, seguro, sigiloso e ele está disponível no serviço de saúde. Cuide bem de você e de todos que você ama. Faça o teste de HIV/AIDS. Apoio Organização Arnon de Melo. De todos os resíduos produzidos numa cidade grande como São Paulo, você sabe qual percentual vem da construção civil?
Fique sabendo, a construção civil é uma atividade que causa muito impacto ambiental, tanto pelo consumo de materiais, energia, água, emissão de gases, quanto pelos resíduos gerados, o conhecido entulho. De todo o lixo produzido na cidade de São Paulo, o que vem da construção civil pode chegar a 70% do total. Dá para acreditar? Cerca de 10 mil toneladas de entulho são descartadas nos aterros sanitários diariamente. Essa enorme quantidade de resíduos produzida nas construções está ligada a alguns fatores, como o desperdício de materiais, a não utilização de novas tecnologias e a falta de qualificação do trabalhador. E tem mais, um grande problema é a destinação desse entulho, que muitas vezes acontece de forma totalmente irregular, gerando novos problemas como a contaminação de mananciais, assoreamento de córregos e rios e a depredação da paisagem natural. Não é incomum haver nas cidades várias áreas conhecidas como botaforas, onde todo esse entulho forma verdadeiras montanhas de sobras de concreto, tijolo, argamassa e ferro. Procure se informar sobre a destinação final do entulho quando chamar alguma caçamba para remoção. É necessário também que se organize em cada município um eficiente sistema de coleta, transporte e descarte regular, além da fiscalização. Os resíduos da construção civil ainda podem ser reciclados e reutilizados, como, por exemplo, em pavimentações, o que reduz a extração de matéria-prima e diminui a produção de entulho. Fique sabendo! Vai esperar o fiscal bater na porta da sua empresa? As consultorias do Sebrae Tech evitam multas. Se o seu negócio precisa de consultorias em saúde e segurança no trabalho, licenciamento ambiental e outras melhorias, obrigatórias ou não, procure o Sebrae. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Já que você vai morar ao lado de uma área verde, diga oi para seus futuros vizinhos. Residencial Comendador Gutenberg Breda. Exclusividade por dentro e muito verde por fora. Apenas 36 apartamentos com até 3 suítes, sendo uma master. Área de lazer completa em frente a uma área verde preservada. Na parte mais nobre da gruta, perto de tudo e de todos. Construção Telezil. Vendas Imóvel. Estamos de volta aqui com Bem Assim, olha só, um alerta, viu, minha gente? 450 maceioenses com conjuntivite foram atendidos em pelo menos 3 dos 5 ambulatórios 24 horas da capital. Isso só até o dia 21 de fevereiro, tá? E aí, para esclarecer mais sobre essa doença, sobre esse surto, dar dicas de como você se prevenir, eu estou aqui com o oftalmologista Mário Jorge Santos. Muito bom dia, seja muito bem-vindo, doutor Mário, mais uma vez, né, aqui no Bem Assim. Mara. Muito bom ter a sua presença aqui. Obrigado. Vamos começar explicando, então, o que é a conjuntivite, está tendo um surto, é a questão da época, doutor? Vamos esclarecer tudo para o pessoal de casa. A conjuntivite, Mara, é um processo inflamatório que acomete uma película, digamos assim, que envolve essa parte branca dos nossos olhos. Então, é uma película semi-transparente que chama-se conjuntiva, e quando ela está inflamada ou infeccionada, ela está com a conjuntivite, está com o processo inflamatório da conjuntiva, então é a conjuntivite. Essa mudança de clima, né, principalmente na época da primavera e do verão, são épocas mais propícias à propagação e à contaminação, aos surtos, pode assim dizer. Esses números que você falou são números subdimensionados, porque eles refletem um período desse mês nos ambulatórios públicos de oftalmologia. Você não está computando aí, esses números não computam os casos atendidos nos hospitais e nas clínicas privadas. Então, ou seja, o número ele pode, ou seja, não, o número deve um número ser bem maior do que esse daqui, né? Agora mesmo, eu terminei uma aula no hospital universitário e atendi um caso de conjuntivite. Então, só eu, né? Fora os demais médicos, né? E eu estava também até comentando com o doutor Mário, que até aqui, assim que eu estava chegando, o funcionário daqui do prédio, onde fica localizada a TV Mar, também está com conjuntivite. Então, a gente vê que já várias pessoas, né? Já é algo que está... E o cuidado, né? Como você falou aí na sua chamada sobre os cuidados, o cuidado principal é com a higiene. Quando a gente fala higiene,
é uma ação muito simples e básica, que é lavar as mãos com água e sabão. Eu já sou oftalmologista há mais de 30 anos e eu posso dizer a você que nunca fui contaminado no consultório, porque eu não sei dizer quantas centenas eu já atendi com conjuntivite, não sei dizer, atendi centenas e nunca fui contaminado, porque eu acabo o atendimento e imediatamente já lavo minhas mãos com água e sabão. Tenho esse cuidado, porque tem forma de conjuntivite que você até pode apanhá-la no meio ambiente. Isso, era isso que eu ia perguntar, desses tipos de conjuntivite, doutor. Mas não é muito comum a viral ou virótica, né, por vírus, porque nós temos várias formas de conjuntivite. Nós temos a forma causada por vírus, causada por bactéria, causada por fungo, conjuntivite alérgica, conjuntivite química. Qual é a conjuntivite química? Conjuntivite química, aquela em que a pessoa usa excessivamente colírios ou se expõe a gases químicos ou produtos químicos de um modo geral. Pode causar uma conjuntivite também. De modo que, de qualquer forma, as formas mais comuns são as formas causadas por vírus e por bactéria. Esta que é causada por vírus, você até pode ter uma contaminação no meio ambiente, mas não é muito comum. Já a forma causada pela bactéria, essa você poderá adquirir com um contato direto. O que é isso, o contato direto? É uma pessoa que eventualmente possa estar contaminada e pega na sua mão, assim, inadvertidamente, a pessoa passou a mão na face ou nas pálpebras ou no próprio olho e não teve o cuidado de lavar as mãos com água e sabão, pegou na mão de outra pessoa, contaminou. Um cumprimento mesmo, cumprimento, contaminou. Se essa pessoa tiver o cuidado de lavar as mãos com água e sabão, tudo bem, mas ela esquece ou não se dá conta de que a outra pessoa está contaminada e leva as mãos aos olhos. Então, ela poderá se contaminar. Mas a contaminação não só se dá assim. Quer dizer, quem está contaminado, eventualmente, passou a mão nos olhos, aí tocou num objeto, numa maçaneta de porta, num controle de ar-condicionado ou um controle remoto qualquer. Né? Aí a outra pessoa foi lá, pegou. Que vai lá, pegou, contaminou. E já fica assim, então, né? porque a bactéria fora do habitat, digamos assim, da conjuntiva, ela ainda passa algumas horas viva, em atividade, podendo causar a infecção. Então, mesmo a pessoa tocando naquela maçaneta, e daqui a alguns instantes a outra pessoa vem e toca naquele mesmo objeto, ou compartilhar alguma coisa de uso comum, pode se contaminar. Doutor, sintomas. A gente sabe que a conjuntivite ela é uma doença que incomoda muito, né? Então, quais são aqueles sintomazinhos que são característicos? Ela é desconfortável, porque a conjuntivite causada por vírus, ela não tem secreção purulenta. A secreção é mais aquosa, é uma lágrima um pouco mais espessa, mais transparente, né? Dá uma vermelhidão muito grande. E a pessoa pode ter moleza no corpo, porque quando é por vírus, ele pode, digamos assim, ter uma febrícula, aquela molezinha, algo muito, muito sutil, digamos assim. Mas a bacteriana já não tem essa febrícula, normalmente não tem, e a pessoa tem o olho bastante vermelho, pode estar mais intensamente vermelho ou menos, mas sempre tem os olhos vermelhos e tem a secreção mucopurulenta. E é muito comum a pessoa, ao acordar, as pálpebras estarem grudadas, né? Às vezes a pessoa precisa ajudar a abrir as pálpebras para poder voltar a enxergar. Então, isso é uma característica. E tem sempre essa secreção, o olho fica vermelho. Dependendo do agente causador da conjuntivite, a visão pode estar levemente embaçada, mas na maioria delas a visão não é comprometida. Basta piscar um pouco que a pessoa já faz a limpeza, digamos assim. E o tratamento, doutor? É preciso colírio? Só lavar com soro? Como é que funciona? A recomendação principal, Mara, é que a pessoa não faça uso de medicamento recomendado por leigos. O ideal é que a pessoa, se puder, tenha acesso a uma consulta médica para ter uma orientação mais correta. Não sendo possível, no primeiro momento, esse contato médico, então, os cuidados higiênicos. Utilizar bastante compressa fria. A bactéria e os vírus, eles gostam do quentinho. Então, se você fechar os olhos, por exemplo, você está aumentando um pouco a temperatura. E aí você favorece a infecção. Então,
piscar normalmente, manter os olhos abertos, nada de colocar uma gaze ou um paninho sobre os olhos para abafar, porque isso também aumenta um pouco a temperatura, e fazer bastante compressa fria e o cuidado higiênico da limpeza das secreções. Então, compressa fria. Pode deixar sequelas? Pode. Pode. Existe uma forma são várias as formas, como eu disse há pouco, mas tem uma forma de vírus que ela causa, além da conjuntivite, uma inflamação na córnea, que a gente chama, o conjunto dessa inflamação chama-se ceratoconjuntivite. Inflamação na córnea e inflamação na conjuntiva. Quando tem esse envolvimento da córnea e também da conjuntiva, é comum que a visão fique um pouco embaçada por alguns dias, mas à medida que o tempo vai passando, a visão vai sendo recuperada e ela volta na sua integridade. Doutor, nosso tempo já está bem corrido. Eu quero muito aqui agradecer a sua presença. Muito obrigada por todos os esclarecimentos. Vamos reforçar, então, para o pessoal de casa como prevenir, né? Quais são os cuidados que são essenciais para que esse surto ele não aumente e não alcance ainda outras pessoas? É como eu disse há pouco, o contato direto é o que vai propiciar essa propagação. Se eventualmente pegar na mão da pessoa que possa estar contaminado ou, na dúvida, lavar as mãos com água e sabão. Normalmente, as pessoas que têm conjuntivite, a gente não afasta do trabalho, porque pede para ter esses cuidados. Tendo esses cuidados, não vai contaminar os seus colegas de trabalho. Mas, quando trata-se de uma criança, a gente pede para não ir para a escola. Por quê? Porque a criança ela tem muito contato físico entre elas. Sim. Ela compartilha brinquedo, toca um no outro, toca no rosto, toca na mão, então há muito contato e essa propagação no meio da criança, nas escolas, creches, etc., ela pode ser muito mais difundida do que nos adultos, digamos assim. Tá, ok. Doutor, muito obrigada mais uma vez pela sua presença De nada, aqui. Mara. Onde que o senhor atende, né? Caso o pessoal queira mais informações. Eu atendo no Instituto da Visão, Então, Instituto lá no da Farol. Visão, procura lá no Farol. Doutor Mário Jorge vai estar à disposição. Muito obrigada mais uma Mara, vez. sempre às ordens. Bom dia, muito bom mesmo. E olha só, muito obrigada pela sua companhia aí do outro lado da telinha. A gente estourou aqui um pouquinho o tempo, mas foi rapidinho. Amanhã a gente se vê, tá? 10h30 da manhã, aqui novamente na telinha da TV Mar. O seu compromisso é comigo no Bem Assim. Grande beijo, um ótimo começo de semana, um maravilhoso restinho de segunda-feira para vocês. A gente se vê amanhã. Tchau, tchau.